everyone was dead. As histórias sobre os pioneiros do espaço sempre despertaram fascínio e admiração, mas por trás das façanhas gloriosas também existem segredos obscuros que permaneceram envoltos em mistério por décadas. Recentemente, o empreendedor visionário e CEO da SpaceX, Elon Musk, chocou o mundo ao revelar uma terrível verdade que envolveu 3 cosmonautas soviéticos em uma trágica e misteriosa ocorrência. Essa revelação trouxe à tona uma sombria narrativa que por muito tempo permaneceu escondida nas sombras do espaço sideral. Assim, no vídeo de hoje, vamos explorar os detalhes perturbadores dessa história e compreender as circunstâncias que cercam esse trágico evento que manchou a era espacial soviética. Prepare-se para descobrir um lado sombrio da corrida espacial, que desafia a idealização tradicional das explorações espaciais e revela um acontecimento que tem permanecido em sigilo até os dias atuais. O que será que aconteceu? Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Musk e Dmitry Rogozin, diretor-geral da Agência Espacial Russa, têm uma rivalidade de longa data. Os dois trocaram insultos e piadas nas redes sociais ao longo dos anos. Em 2014, depois que os Estados Unidos impuseram sanções financeiras a várias autoridades russas, incluindo Rogozin, em resposta à invasão russa à Crimeia, Rogozin repreendeu publicamente os Estados Unidos, sugerindo que a NASA usasse um trampolim para enviar astronautas à órbita. Na época em que os Estados Unidos dependiam da espaçonave Soyuz russa para chegar à Estação Espacial Internacional, ISS, no entanto, em maio de 2020, depois que a SpaceX lançou com sucesso sua espaçonave Dragon, transportando astronautas da NASA para a ISS pela primeira vez, Musk respondeu Rogozin em tom de sarcasmo, dizendo que o trampolim estava finalmente funcionando. Contudo, apesar de sua disputa pública, ambos são líderes em suas respectivas indústrias espaciais e fizeram contribuições significativas para a exploração espacial. E essa rivalidade reflete a natureza competitiva da indústria espacial e as tensões contínuas entre seus respectivos países. Assim sendo, a rivalidade entre os dois homens é apenas um reflexo minucioso da feroz competição entre a Rússia e os Estados Unidos. A rivalidade espacial anterior entre os Estados Unidos e a União Soviética, comumente conhecida, é a corrida espacial, que teve suas origens na corrida de armas nucleares, baseadas em mísseis balísticos entre as duas nações. Assim, após a Segunda Guerra Mundial, a corrida espacial foi uma competição do século XX entre os dois rivais da Guerra Fria para alcançar capacidade superior de voo espacial. O lançamento do Sputnik, o primeiro satélite artificial do mundo pela União Soviética, em outubro de 1957, disparou o alarme na administração Eisenhower e criou medo intenso e ansiedade entre o público dos Estados Unidos de que a União Soviética havia superado as conquistas tecnológicas dos Estados Unidos. Assim, em resposta às percepções do sucesso tecnológico soviético, a Administração Nacional Aeronáutica e Espacial NASA foi estabelecida em 1º de outubro de 1958 como a principal agência federal responsável pelo setor aeroespacial de pesquisa e o Programa Espacial Civil. Mas só em 20 de julho de 1969, os Estados Unidos conseguiram provar o seu valor. O astronauta americano Neil Armstrong se tornou o primeiro ser humano a andar na Lua como parte da missão Apollo 11. Assim, a corrida espacial continuou ao longo dos anos 1970 e 1980, com ambos os países lançando inúmeras missões para explorar nosso sistema solar e além. Projeto Salyut e a Soyuz 11. O projeto Salyut, para lançar a primeira estação espacial em órbita do mundo para as tripulações visitarem, viverem e conduzirem pesquisas,
foi aprovado pelo programa soviético após o pouso lunar da Apollo 11. Como os soviéticos haviam perdido a corrida para pousar humanos na Lua e estavam tendo sérios problemas com seu foguete de carga pesada N-1, necessário para suas próprias missões de pouso lunar, eles decidiram se concentrar em outras estreias espaciais que pudessem ficar à frente dos americanos. A tripulação da Soyuz 11, comandada pelo famoso cosmonauta Alexei Leonov, com o engenheiro de voo Valery Kubasov e o engenheiro de pesquisa Pyotr Kolodin, estava concluindo seu treinamento e se preparando para um lançamento em 4 de junho. A tripulação, junto com seus reforços de Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov e Viktor Patsayev, seguiram para o cosmódromo de Baikonur, quando o dia do lançamento se aproximava. Em 3 de junho, uma decisão foi tomada devido a um problema encontrado durante um exame médico de rotina de pré-voo dos cosmonautas. Como a tripulação da Apollo 13 no ano anterior, um membro da tripulação foi diagnosticado com uma condição de última hora que o levou a ser substituído por seu reserva. No entanto, o processo do programa soviético era diferente da NASA. Toda a tripulação principal foi substituída pela tripulação reserva. No entanto, isso não importava para a liderança do programa espacial soviético, e a tripulação reserva foi transferida para a tripulação principal, sendo preparada para o que agora se tornaria o lançamento da Soyuz 11 em 6 de junho. O agora então novo comandante da tripulação da Soyuz 11, Georgy Dobrovolsky, nascido em Odessa, na Ucrânia, era tenente-coronel da Força Aérea Soviética, casado e pai de 2 filhos, e havia sido escolhido como cosmonauta em 1963, junto com outros pilotos da Força Aérea Soviética, no que ficou conhecido como Grupo 2. Depois de 8 anos no corpo de cosmonautas, Dobrovolsky estava prestes a fazer seu primeiro voo no espaço. O engenheiro de voo da Soyuz 11, Vladislav Volkov, foi um engenheiro que trabalhou nos projetos Vostok e Voskhod para o departamento de design Korolev antes de ser nomeado cosmonauta em 1966 como parte do treinamento de cosmonautas de engenharia de energia Grupo 1. Ao contrário de Dobrovolsky, Volkov tinha experiência anterior no espaço como membro da tripulação da Soyuz 7, que voou em outubro de 1969. Assim foi então que na manhã de 6 de junho de 1971, a Soyuz 11 decolou de Baikonur Site Gagarin's Start e alcançou a órbita com sucesso. Após 24 horas, a Soyuz 11 e sua tripulação, agraciados com o indicativo de chamada Yantar, âmbar, atracou com sucesso na Estação Espacial Salyut 1 e superou os problemas com hard docking que atormentava a Soyuz 10. Embora não sem algum suspense devido ao encaixe ocorrendo sem comunicação com o solo. Dessa forma, a tripulação entrou na Salyut 1, mas sentiu um odor desagradável no ar e teve que substituir 2 ventiladores. Com o ar precisando passar pelos depuradores, a tripulação passou a primeira noite em sua Soyuz e depois desligou a espaçonave para começar sua estadia planejada de 30 dias na estação Salyut. Assim, a tripulação da Soyuz 11 começou a trabalhar em experimentos biológicos e estabeleceu uma rotina de viver e trabalhar no espaço. A tripulação fotografou a Terra do espaço, realizou experimentos militares, obteve dados médicos sobre si mesmos e até cultivou plantas de linho em uma pequena estufa chamada Oasis, a primeira de muitas experiências para cultivar no espaço. Havia observações solares planejadas, mas uma tampa de lente com defeito não permitiria que o telescópio solar fosse usado. No entanto, a dinâmica da missão mudaria em 16 de junho. Vladislav Volkov notou um odor de queimado vindo da parte de trás da estação e também notou uma espessa fumaça preta. O pequeno incêndio foi apagado depois que a tripulação evacuou para a Soyuz 11 e depois que o equipamento foi desligado e ligado novamente. No entanto, o incêndio e outros problemas fizeram com que o programa reavaliasse a duração da missão Soyuz 11. E a decisão foi de encerrar o voo 6 dias antes.
e no dia 26 de junho a tripulação finalizou todos os experimentos. Os cosmonautas concentraram seus esforços em colocar a estação em modo de armazenamento e fazer as malas para o retorno à Terra, incluindo algumas das amostras experimentais de alta prioridade, já que a Soyuz não tinha espaço para todas as amostras voltarem. Assim, em 29 de junho, às 21h25, horário de Moscou, após alguns problemas de vedação da escotilha da espaçonave Soyuz, que foram resolvidos com a ajuda do cosmonauta Alexei Yeliseyev, comunicando-se com Dobrovolsky e sua tripulação do controle da missão, a Soyuz 11 desencaixou da estação espacial Salyut 1 e recuou. Assim, depois de deixarem as proximidades da estação, eles se prepararam para a queima de órbita e a viagem de volta à Terra. Volta para a Terra. Dobrovolsky relatou ao controle da missão em russo: tudo recebido, sequência de pouso excelente, tudo ok, tripulação excelente. Após receber instruções do controle da missão, às 1h35 da manhã, horário de Moscou, em 30 de junho de 1971, o motor de órbita da Soyuz 11 disparou por 187 segundos. A queimadura foi nominal, embora nenhuma comunicação tenha sido recebida da tripulação após este ponto. Enquanto a espaçonave estava a 116 km de altitude, às 1h47, horário de Moscou, os módulos orbital e de propulsão se separaram do módulo de descida. Contudo, a bordo do módulo de descida, no entanto, a tripulação acabava de ser colocada em perigo mortal. Uma válvula de equalização de pressão atrás do painel de controle, destinada a ser ativada a 4 km de altitude pouco antes do pouso, foi ativada prematuramente devido ao choque das separações orbital e do módulo de serviço, pois os parafusos explosivos que os conectavam ao módulo de descida dispararam simultaneamente e não em sequência. Assim como a espaçonave despressurizou rapidamente, os 3 homens tiveram apenas 13 segundos de consciência útil para tentar remediar a situação. Dobrovolsky e Patsayev tentaram solucionar a situação. Patsayev era o cosmonauta mais próximo da válvula que se abriu, e investigações posteriores sugeriram que ele pode ter tentado fechar a válvula, mas sem sucesso. Testes pós-acidente revelaram que levaria 52 segundos para fechar a válvula manualmente, muito mais tempo do que a tripulação realmente levou. Dessa forma, em apenas 110 segundos após a separação do módulo, todos os 3 homens perderam a vida. No entanto, no controle da missão, embora houvesse alguma preocupação devido à falta de comunicação, o radar na Crimeia, Ucrânia, detectou a Soyuz 11 em um caminho de reentrada normal, fazendo com que o controle da missão pensasse que tudo estava bem. Assim, as forças de recuperação na estepe cazaque foram as primeiras a perceber o que havia acontecido ao abrir a escotilha da Soyuz 11. Os médicos tentaram RCP e ressuscitação nos homens por alguns minutos, mas eles já haviam passado 30 minutos antes. O público soviético e o mundo primeiro souberam do desastre por meio de um boletim TASS, que começava com as palavras TASS relata as mortes da tripulação da Soyuz 11. Assim, uma investigação sobre o desastre e a causa da morte da tripulação foi rapidamente estabelecida. Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov e Viktor Patsayev morreram quando a nave estava a aproximadamente 167 quilômetros acima da atmosfera. Então eles são, até os dias atuais, as únicas pessoas que já morreram no espaço. Outras tragédias envolvendo lançamentos ao espaço e que resultaram na morte de astronautas aconteceram em terra ou dentro dos limites da nossa atmosfera, e não no ambiente espacial. Por fim, os 3 receberam um funeral de Estado e foram enterrados nos muros do Kremlin, que fica na Praça Vermelha em Moscou. Depois disso, a série de naves Soyuz foi extensivamente remodelada e, a partir daí, passou a acomodar apenas 2 cosmonautas. O espaço adicional permitiu mais mobilidade a eles, o que de repente poderia ter salvado a vida da tripulação da Soyuz 11,
caso eles tivessem tido a chance de se mexer para tentar literalmente tapar o buraco. Dessa forma, em última análise, todas as pessoas que deixaram o planeta desde aquela fatídica manhã de junho de 1971 devem à tripulação da Soyuz 11 uma dívida de gratidão. Assim como os bilhões de nós que nos beneficiamos de sua missão de pesquisa científica de 24 dias. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!